Então, irmão, só um aviso, com esse nós praticamente finalizamos nossa sequência de estudos, o que eu tinha preparado. Acho que vai ficar um estudo a menos, né? Mas encerramos o assunto e no final, então, desse... Essa será a última aula hoje. Última Ele vai... ele vai parar. Nós vamos terminar aqui. Ele termina aqui. O material vai ficar disponível, já combinamos isso no começo, vai ficar no computador aqui, né? O irmão ele vai ficar responsável. E também com o irmão Davi vai ter, o arquivo vai ficar aí disponível. Usem da melhor maneira possível. Como é que você conseguiu aquela fotografia? Era eu há 65 mil anos. 65 milhões de anos. Milhões! Está bem jovem, né? Muito bem. Antes de entrarmos aqui no assunto, eu gostaria de agradecer aos irmãos a oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite, Davi, nosso irmão também, pela confiança, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Sabemos a convivência. E agradeço por isso. E gostaria realmente que o tempo que nós passamos aqui servisse para aumentar o nosso apreço pela obra e pelo Criador, o que Ele fez, que isso servisse de um incentivo para que nós pudéssemos glorificar ao nosso Deus mais e melhor, considerando tudo o que Ele tem feito, e também para que nós tivéssemos argumentos para tratar com a mentira, quando confrontados por ela. Okay? Ô irmão Dario, nós aqui agradecemos a sua disponibilidade. Eu sei que você viajou durante a noite, vai viajar agora, tem os seus compromissos amanhã na igreja, e vamos ficar orando para que Deus te guarde na viagem e te ajude amanhã a ter forças para continuar também. Obrigado. Muito obrigado. Bom, então o nosso último assunto, ele vai tratar da questão envolvendo ainda parcialmente os registros, mas o nosso foco agora é a questão das datas. Eu quero abordar aqui a questão dos métodos de datação que são usados hoje para atestar que uma rocha ou que um fóssil tem 65 milhões de anos, ou 100 milhões de anos, ou alguma coisa do tipo. Okay? Então a pergunta que nos fica agora é: quanto a essas datas apresentadas para os fósseis principalmente? O que dizer então dos milhões e milhões de anos que a evolução diz ter comprovado através do registro fóssil, tá? E utilizando esses chamados métodos de datação radiométricos. Vamos fazer algumas considerações então sobre esses métodos. Eu gostaria de tentar uma certa limitação nesse ponto. Vamos ver até onde nós conseguimos chegar, né? Na expectativa de explicar para vocês como funciona um método de datação radiométrica. Então, o que é isso? A datação radiométrica, então, ela se baseia no fato de que os elementos chamados radioativos, eles são instáveis. Então, depois de um certo período, eles vão se desintegrar com o tempo em outros que são mais estáveis, certo? Então, isso acontece, todo material radioativo tem essa característica. Depois de um certo tempo, ele passa por essa, vamos dizer assim, transformação, e ele se transforma, se desintegra em um outro que é mais estável do que o material radioativo. Isso faz, então, isso é como se nesse processo ele deixasse então um rastro, né, um material residual que é estável. É essa transformação que aconteceu, chamado então pelos estudiosos aí na área de resíduo marcador. O que é o resíduo marcador então? Ele é um material estável, resultado depois de um certo tempo dessa transformação de um radioativo para ele. Okay? Alguns exemplos: o carbono 14, ele se desintegra, radioativo, ele se desintegra produzindo nitrogênio 14. Potássio 40 se desintegra produzindo então o argônio 40. Então veja, nitrogênio 14
14. Okay? O argônio 40 é o resíduo marcador do potássio 40, que é radioativo. O rubídio 87, radioativo, ele se desintegra em estrôncio 87, que é o resíduo marcador dele. Ok? Até aqui? Vamos lá. Agora, outra consideração. A quantidade desse material, tanto o radioativo, por exemplo, o rubídio 87, como o marcador, o estrôncio 87. Quantidade de um e de outro pode ser determinada de uma forma bem precisa por uma análise química. Dá para você verificar quanto tem do radioativo, quanto tem do resíduo marcador, que é o estável daquele radioativo. E então, uma medida do quanto o material se deteriorou, quanto que eu tenho do radioativo, quanto que eu tenho do marcador. E essa velocidade de transformação, ela pode ser, uma vez conhecida, então nós podemos determinar o tempo total em que esse processo aconteceu. Podemos determinar inclusive a data quando isso começou. Esse é o objetivo. Eu sei que o carbono 14, depois de um certo tempo, se transforma lá em nitrogênio 14. Bom, eu conheço esse processo, o tempo que isso leva. Se eu sei quanto tinha de carbono 14 e eu sei quanto tem do seu resíduo marcador e eu sei em quanto tempo isso acontece, se eu estou nessa data hoje, eu consigo voltar e determinar a data inicial. Essa é a síntese de um método de datação radiométrica. Ok? Bom, o exemplo do carbono 14 aqui, isso tem a ver com a gente. Tá? O ser humano, ele recebe uma certa quantidade desse elemento radioativo, mas é muito pequeno durante a nossa vida. O que nós comemos contém isso, ok? O alimento, a água. Então, isso tudo faz com que o nível de carbono 14 no nosso organismo seja mais ou menos constante durante a nossa vida aqui. Ok? Quando o indivíduo morre, o que acontece? A quantidade de carbono 14 que ele ingere para. Então a tendência é esse nível agora ir caindo a partir do momento em que ele parou de abastecer o organismo com essa substância. Não que fazemos isso propositalmente, mas é uma consequência. Isso está em elementos que nós consumimos. Tá? Então o carbono 14, que é instável e que vai se desintegrar, não é mais substituído. Assim o nível desse elemento começa a diminuir, ok? E quanto maior o período depois da morte, menos carbono 14 permanece no corpo. Isso é uma maneira de determinar, se nós sabemos, em média tem que ter tanto de carbono 14. Pega lá o corpo do indivíduo que já está morto há algum tempo. Então, quanto tem de carbono 14? É possível determinar isso. Então, dá uma previsão de há quanto tempo está morto. Dessa defasagem do nível de C14 diminuindo. Ok? Bom, então pode-se medir com precisão a concentração desse elemento em uma amostra, seja no corpo humano ou em qualquer outro método de datação radiométrico. Esse é o princípio usado. Ok? Eu posso calcular o tempo necessário para que o nível inicial existente no corpo antes da sua morte pudesse chegar a esse novo nível medido. Essa é a chamada idade de carbono 14 da amostra. Nós estamos voltando, então, regredindo no tempo com base na quantidade inicial que deveria ter, quantidade final que tem, atestada, e conhecendo o tempo de transformação do radioativo para o resíduo marcador, o estável. Então nós vamos estimar a idade onde aconteceu o evento lá, no caso a morte do cidadão. Ok? Alguns problemas quando nós usamos, ou quando os evolucionistas usam esse método para determinar a idade de fósseis. Alguns problemas que surgem aí e precisam ser considerados, porque é isso que traz resultados
65 milhões de anos, 100 milhões de anos. Em primeiro lugar, assume-se que a velocidade de deterioração radioativa é constante ao longo de milhões de anos. Isso não está comprovado. Não foi feito um teste dizendo, olha, a vida, o tempo de transformação do carbono 14 para o seu resíduo marcador é de tanto tempo. Mas isso foi verificado para 1 ano, 2 anos e tal. E será que essa taxa de transformação se mantém em milhões de anos? Ou será que de repente depois de 100 anos tem uma guinada para mais ou para menos? Isso ninguém nunca atestou. Ninguém viveu 1 milhão de anos para comprovar e medir como foi essa taxa de mudança do radioativo para o resíduo marcador durante todo esse tempo. Estima-se, se em 1 ano a velocidade de transformação foi essa, então eu vou esticar isso no tempo e pensar que essa tendência continua para milhões de anos. E aí, quem garante que isso é verdade? Ninguém garante isso. Então é presunção só. É lógico. Essa velocidade, e ela é importantíssima quando nós regredimos a partir da data de hoje, com base na análise da amostra. A velocidade da transformação é importantíssima para estimar a data onde aquele organismo estava vivo. Por exemplo, se essa velocidade não é a que foi estimada, ela é menor, o resultado da datação vai ser completamente diferente. Então isso é feito com base em uma suposição não comprovada. O que mais? Outro problema. Assume-se que a quantidade original do resíduo marcador na amostra era 0. Então pega o fóssil de um dinossauro, está dizendo que viveu lá há 100 milhões de anos atrás. Então você tem uma comparação entre o elemento radioativo e o estável, em que esse se transformou. Tá bom, mas e se lá, quando o bicho morreu, eu tinha uma quantidade já muito grande do resíduo marcador nele? O resultado vai ser completamente diferente. E para mais, em termos de tempo. Não tinha ninguém lá para atestar que realmente a quantidade de potássio 40 no mamute era só aquilo que se resultado da transformação do radioativo nele. E se tivesse mais? E por que não poderia ter? Se o mamuto morreu com 50 anos e outro morreu com 100 anos. Deveria dar uma alteração também, né? Mas a questão maior é as condições fisiológicas dele quando ele morreu. Ele podia ter mais uma quantidade maior daquele elemento do que o outro no seu corpo já. E se ele foi fossilizado, aquilo permaneceu. E hoje, se pega aquela amostra, eu vou verificar quanto tinha do radioativo e quanto tinha do marcador. Mas esse marcador não é necessariamente da transformação do radioativo no marcador. Ele já podia estar lá, por qualquer outra razão. Própria dieta do bicho, né? Mas aí se morreu com 50 ou 100 anos não faz diferença, porque se alimentando, a taxa de... Era constante. Era constante. Era então, constante. Aí não vai fazer diferença. Pelo menos presume-se, né? Que era constante. Pois é, também não dá para atestar isso, né? Bom, essa questão de assumir que o resíduo marcador não existia no fóssil quando vivo, também é uma outra suposição impossível de ser atestada. E também se assume que nenhum outro processo químico, ou não, ocorreu que pudesse ter afetado a quantidade do resíduo na amostra. Você está falando assim, que esse fóssil permaneceu lá, debaixo da rocha, durante milhões de anos, e que durante esse processo não aconteceu nada externamente que possa ter alterado essa quantidade, além da deteriorização do radioativo no resíduo marcador. Poxa, se você está admitindo que milhões de anos se passaram, pode ter acontecido alguma coisa
que tenha alterado a quantidade daquele elemento. E você, no método de datação, simplesmente fecha os olhos para essa possibilidade. Então, olha aqui o que disse esse cientista, e ele Só para complementar, além desses fatores, você está supondo que variações de temperatura, pressão, variações climáticas que ocorreram, elas não provocaram nenhuma variação externa no fóssil. Mas quando a gente examina uma reação química ocorrendo, é importante observar que pressão e que temperatura que ela se realizou, porque a gente sabe que esses fatores afetam a velocidade das reações. E aí você está admitindo que esses fatores não alteraram a velocidade da decomposição radioativa do material. Na verdade, você fecha os olhos para tudo isso. Fecha os olhos para tudo isso. Né? Então, é por essas e outras razões que até mesmo cientistas evolucionistas admitem sérios problemas com datação radiométrica. Então, esse Dr. William Stansfield publicou um livro, já é antigo, Science of Evolution. E ele diz o seguinte sobre os métodos de datação radiométrica. É óbvio que as técnicas radiométricas podem não ser os métodos de datação absolutos que afirmam ser. Ele é um cientista evolucionista. Ele é defensor da evolução. E ele está falando, essa ferramenta não é tudo aquilo que se imaginava. As estimativas de idade em um determinado extrato geológico, camada geológica, medidos por diferentes métodos radiométricos, são frequentemente diferentes, às vezes em centenas de milhões de anos. A mesma amostra apresenta essa variação. Não existe absolutamente um relógio radiológico confiável a longo prazo. Não existe. Essa afirmação vindo de um evolucionista mostra que é uma ferramenta completamente... não serve para nada, na verdade. Não para isso. Não é que não serve para nada. Tem sua utilidade. Mas não para comprovar esses milhões de anos defendidos pela evolução. Agora eu queria mostrar alguns exemplos. Davi vai dar risada de novo aqui. Distorção entre idade real e radiométrica. E nesse momento apresento para os irmãos aqui esse professor Naor Neves de Souza Júnior, falei para vocês da Universidade Federal da Bahia. Ele tem um livro, Criacionismo no século XXI. Tenho apreciado muito o material dele, tem feito algumas pesquisas científicas dentro da universidade para comprovar criacionismo, né? E a área dele é geologia. E ele mostrou alguns exemplos. Então o que ele fez? Ele pegou lá exemplos de atividade vulcânica recente, em que se conhece a idade real daquela rocha expelida. E por que ele está trabalhando com rocha, como é que chama a rocha que vem do vulcão? Lava. Lava. Não, ígnea. É rocha ígnea e sedimentar, essa é a diferença, né? Rocha ígnea. Porque é o seguinte, ele fala assim, que esses fenômenos geológicos favorecem os estudos. Por quê? Porque o material vulcânico contém esses elementos, o potássio 40 e o argônio 40. Ótimo, é o que precisa então para fazer um teste de idade por um método radiométrico. Ok? Então o que ele fez? Conhece a idade real daquela rocha e foi feito então, usou um método de datação radiométrica e comparou os dois resultados. Querem ver o que aconteceu? Vamos lá. Ele pegou material proveniente de erupção de um vulcão lá do Havaí. Isso aconteceu em 1910. Portanto, a idade real daquela rocha, 106 anos, aí, fazendo uma conta rápida. Ok? E o método de datação radiométrica apresentou para a idade daquela rocha 1,1 bilhões de anos. Quase igual. Bem preciso. Depois foi lá no Alasca. Depósitos vulcânicos nesse lugar do Alasca, erupção de 1912, idade real 104 anos, idade radiométrica
4 milhões de anos. Monte Santa Helena em Washington, erupções em 1980 e 1986, 36 anos, 30 anos. Medido agora pelo método potássio-argônio, idades radiométricas que variaram pelo método de 340 a 2,8 milhões de anos. Essa uma variação aí, Muito né? próximo, né? Tem certeza muito pequena. Porque não, isso Mas tem de 36 a 30 anos só, aquelas amostras. Monte Etna, lá na Sicília. 1792, aquele material foi expelido. 224 anos, idade radiométrica assinalada 350 mil anos. Ok? Então, a conclusão que eu chego, existe utilidade para métodos de datação radiométrica. Isso precisa ser feito em condições muito específicas, com certeza de quantidade de material radioativo, não tem influência nenhuma externa, nada que possa alterar essa transformação, dá para se obter uma precisão grande. Agora, o que tem sido feito com o uso disso aí para a datação de fósseis, completamente absurdo, né? E os dados, essa comparação mostra exatamente isso acontecer. Portanto, quando alguém fala para mim de um fóssil de 65 milhões de anos, tranquilo. Eu sei que isso é mentira, inclusive porque o método que ele está usando para fazer a datação não é adequado para aquele experimento que ele está tentando realizar, né? Não funciona. E isso não tem impacto nenhum. Falar em 65 milhões de anos ou 100 milhões de anos de um fóssil por um método de datação radiométrica não quer dizer nada, né? Absolutamente nada. A palavra de Deus tem se mostrado irremediavelmente correta durante todo o percurso da nossa história. Nós temos visto isso hoje, durante o dia todo, né? E eu queria só, ao finalizar, deixar o exemplo de inúmeros cientistas criacionistas. Eu quero citar Isaac Newton, Robert Boyle, né? Louis Pasteur, como nós falamos aqui, e tem muitos outros, que eles conseguiram harmonizar o saber científico com a fé na palavra, que diz respeito ao que a Bíblia afirma sobre o Criador, fazendo todas as coisas surgirem. Mais uma vez eu digo para vocês, é possível avançar no conhecimento científico e acadêmico sem abrir mão da sua fé no que a Bíblia diz. E se um dia você ficar em dúvida, saiba para onde pender. Porque até hoje, o que está escrito aqui tem se mantido. Apesar dos vários cientistas terem afirmado o contrário, e muitos precisaram se retratar depois. O que foi escrito aqui não precisou ser reescrito em momento algum. Que o Senhor possa manter nos nossos corações a sua palavra, essas verdades possam ser solidificadas, irmãos, é o meu desejo, com todo esse tempo que nós passamos aqui, e que o nosso Deus seja realmente honrado por muitas coisas, e uma delas por ser o Criador, né? Que o Senhor possa nos abençoar. Então, amém.